no livro de Esther, capítulo 2. Se você puder ler comigo, Esther capítulo 2. Aleluia. Esther capítulo 2, o versículo de número 7. Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer sobre esta mulher de quem nós vamos falar hoje, encerrando o ciclo da palavra, né? Creio eu que vai terminar hoje, porque o Senhor tem esticado muito essa pregação e nós estamos já há 3 semanas falando sobre esse tema, onde Deus se move com a verdade, porque Ele é fiel e nós precisamos aprender com Ele a andar em fidelidade e em verdade. Amém? E diz assim a palavra: Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Amém? Vamos ler o versículo 10 também, que diz assim: Esther não havia declarado o seu povo e nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Amém? Senhor, é a tua palavra, que o Senhor ministre ela aos nossos corações nesta noite, para a glória do teu nome. Podem sentar, irmãos, aqueles que estão nesta noite com a palavra do Senhor. Semana passada nós falamos sobre Manassés e Efraim. Quem esteve aqui, diga amém. Então nós ministramos aqui a troca, não é? Da bênção que Jacó fez, abençoando Efraim primeiro, como primogênito. A realidade de José, que deu o nome de Manassés, sem ainda ter realmente, de fato, resolvido a sua vida, resolvido o seu passado, resolvido os seus traumas, suas dores. E por conta disso, nós estudamos aqui que o Senhor, Ele só trabalha com aquilo que é verdade. Amém? E hoje, mais uma vez, nós vamos permanecer nesse tema. E eu quero falar com você sobre esta mulher chamada Hadassa. E a palavra de Deus fala que por ordem desse seu tio, que era seu tutor, que era aquele que cuidou dela, porque ela ficou órfã de pai e mãe, e Esther, que não era Esther, era Hadassa, ela teve que mudar o seu nome para esconder a sua identidade. Ela teve que mudar o seu nome para que ninguém descobrisse de que povo ela era, a que povo ela pertencia. O povo do Senhor. E Hadassa, quando foi para o palácio, levada para ser uma das jovens que iriam para o harém do rei Assuero, uma delas seria escolhida para ser a nova rainha no lugar de Vasti. Vasti havia desagradado o rei e ele resolveu não mais tê-la como rainha, e foi aconselhado a ele escolher uma virgem entre o povo. Então, entre essas virgens, vai Hadassa ser levada para o palácio. E Mordecai, sabendo, se souberem que você é uma judia, não vão te escolher. Então, esconda, não fale nada de quem você pertence. Não diga de que povo você é. E ali ela recebe o nome de Esther. Ela recebe esse nome para poder não contar dessa identidade. E quando eu estava estudando sobre isso, o Senhor falou muitas coisas ao meu coração. E uma das coisas é que quando nós estamos vivendo uma identidade que não é a nossa identidade de verdade, Deus uma hora vai cobrar de nós que nós revelemos quem nós somos de verdade. Amém? Porque Deus é aquele que nos conhece. E havia um motivo para Esther estar naquele lugar, estar naquele palácio. Amém? Então, quando nós olhamos para essa moça, essa jovem,
Nós vemos que o nome dela, Radassa, significa murta. Significa uma planta muito delicada. Uma planta que floresce, dá flores lindas. É delicada. Mas ela não pode entrar com esse nome. Ela não pode entrar com essa essência de delicadeza. Mas ela tem que entrar nesse palácio com outro nome. E o nome Esther significa estrela. Estrela é aquela que brilha, é aquela que aparece, é aquela que ilumina por onde passa, é aquela que todo mundo olha e diz: olha, que coisa tão linda, tão maravilhosa. Mas ao ponto que Esther brilhava, ao ponto que Esther fazia tudo o que era necessário que ela fizesse, porque ela foi escolhida para ser a rainha. Houve ali uma ameaça, onde todo judeu seria perseguido até a morte. Onde todo judeu perderia a sua vida e não teria direito de se defender sequer. E aí vem a realidade de Deus. Aí vem o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, para mim e para você, nós precisamos entender. Deus quer que nós vivamos Ele, por mais difícil que seja. Amém? Ah, mas eu não quero, não é confortável. Deus não quer saber do seu conforto. Deus quer saber da sua entrega e da sua obediência. Quando Esther, ela está lá no palácio, estrela, brilhando. O Senhor começa a tratar com ela, para ela entender quem de fato ela é. Você pode estar no palácio, você pode estar brilhando, mas você é Radassa. Então já começa dizendo assim: Radassa fora criada por Mordecai. Radassa. O texto começa dizendo: olha, Mordecai criou Radassa. E Radassa agora é Esther. Então, Radassa, você não é Esther, você está como Esther. Você não é estrela, você está brilhando como uma estrela. Mas a tua essência e o teu propósito ainda continuam de pé. Deus não vai abrir mão de quem nós somos e de quem Ele nos fez para ser, só porque nós não queremos ser. Deus não vai abrir mão. Ah, mas é porque é tão difícil ser Radassa nesse contexto e nessa história. É verdade, é difícil ser Radassa. Mas Deus não colocou você aí para você só brilhar. Deus colocou você aí porque você tem um propósito para cumprir aí. E aí o que acontece? Vem a ameaça. O Amã faz com que o rei Assuero assine esse decreto. Vai morrer todo o povo judeu. Todo o povo de Deus. Ameaça de morte. Mordecai ficou sabendo. Esther não. Porque Esther está brilhando no palácio, está com coroa de rainha na cabeça. Ela não está vendo nada o que está acontecendo com seu povo. Mas Mordecai vai lá no palácio e ele chora, e ele se comove, e ele manda avisar para Esther o que está acontecendo. E quando ele manda avisar para ela, ela diz: mas o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer, Mordecai? Eu não posso revelar quem eu sou. Só que Mordecai começa a fazer com que Radassa lembre que ela é Radassa. Amém? Lembre quem você é e para o que Deus te chamou. Aí o que acontece? Radassa recebe de Mordecai: olha, se você ficar calada, não fizer nada, vai vir livramento da mão do Senhor para nós. Deus de algum outro lugar vai usar outra pessoa, mas vai livrar o seu povo. Agora você, a casa do seu pai vai perecer. Por que vai perecer? Porque Deus não tem compromisso com aquele que não obedece. Deus não tem compromisso com aquele que não cumpre o propósito a qual foi chamado para cumprir. Não quer cumprir? Tudo bem. Agora não conte com o livramento de Deus. Aí o que acontece? Ele diz: será, Esther? Está aí no versículo de número 14 do capítulo 3. Será, Esther, que não foi para algo como isto, para um momento como este, para algo
dessa natureza que você não foi. Capítulo 4, irmão, eu errei. Que você não foi constituída, consagrada, separada por Deus para ser rainha? Será que não foi para uma situação como essa que Deus te elevou como uma estrela? Que Deus te fez brilhar como uma estrela? Será que não é para isso que você está aí, Esther? Para você poder livrar o seu povo, livrar a sua vida, livrar a casa do seu pai? Aquele choque de realidade trouxe Radassa à tona. Porque Radassa estava amordaçada, Esther que estava brilhando e reinando. Mas a Radassa tinha propósito. A Radassa tinha um plano de Deus para a vida dela. E quando ela entende isso e volta para a sua verdade, é necessário que ela se revele e diga de fato quem ela é e a que povo ela pertence. Amém? Porque já diz o ditado que a mentira tem perna curta. A gente pode, irmãos, a gente pode esconder, mas Deus vai dizer: não, eu não trabalho assim. Eu trabalho com transparência. Eu trabalho com verdade. Eu trabalho com aquilo que é justo, que é certo, que é fiel, que é honesto. Então, Esther, você está aí não é só para ser rainha e usufruir do bem bom do palácio. Você não está aí somente para brilhar como uma estrela, usar vestes reais, joias reais. Não, há um propósito. Deus te elevou, Deus te levantou, Deus te exaltou para a honra e glória do nome dEle. Não pense que é para você, não. É para você, mas é para que outros sejam abençoados através da tua vida. Tudo que Deus nos dá, irmãos, tudo que vem na nossa mão, aonde Deus nos coloca, Deus está dizendo, é para você, mas mais alguém vai ser abençoado por causa disso. O problema de muita gente é o egoísmo. É dizer assim: olha, eu não tenho nada a ver com ninguém, não tenho nada a ver com a vida de ninguém, eu vou cuidar de mim. Deus está dizendo: não te levantei para isso. Eu não te elevei para isso. Eu estou te levantando para ser bênção. Eu estou te levantando para ser bênção na vida de alguém. Amém? Mas eu não quero. Mas eu não posso. Porque Esther deu essa desculpa dizendo: olha, já faz 30 dias que o rei não me chama. Se eu aparecer lá, eu posso morrer. Esther, você vai morrer de qualquer jeito. Você vai morrer de qualquer jeito, porque se você não obedecer o plano de Deus para a sua vida está morta. Qual sentido tem se não fizer o que Deus está mandando você fazer? Qual sentido tem você viver? Quando Esther é chamada, ou melhor, quando Radassa é chamada a falar a verdade, a dizer quem de fato ela é, ela começa a entender: eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Então, se eu tiver que morrer, que eu morra, mas eu vou morrer fazendo o que Deus mandou eu fazer. Eu vou falar com o rei. Mas tem uma coisa: jejuem por mim. Mas tem uma coisa: bota o povo para orar por mim, porque eu também vou orar, e eu também vou jejuar, e se eu tiver que perecer, eu pereço, mas eu faço isso andando no propósito de Deus para a minha vida. Se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu vou morrer fazendo o que Deus mandou eu fazer. O rei estendendo o cetro ou não, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer nesse lugar. Amém? Não é sobre agradar, irmãos. Não é sobre todo mundo aplaudir. Não é sobre todo mundo dizer: isso, muito bem. Não, é sobre obediência. É sobre compromisso com o propósito, com a vontade de Deus para mim e para você. Ela estava sob a ameaça de morte. Ela poderia morrer. Ela poderia ser rejeitada por aquele homem, porque aquele homem já tinha acontecido algo contra a vida dele. Ele estava muito desconfiado. Ninguém podia entrar sem ele mandasse chamar. Mas quando Esther aparece, a Bíblia vai dizer que ela achou graça
graça aos olhos daquele rei. Ela achou graça. O rei se encanta quando vê ela. O rei olha para ela e vê algo que Esther não tinha, mas Hadassah tem. Amém? Ousadia, coragem, identidade firmada. Eu sei quem eu sou. Eu estou como Esther, mas eu sou Hadassah. Eu estou como rainha, mas eu sou do povo de Deus. Eu estou reinando aqui, mas eu tenho um compromisso com o meu povo, com a minha gente, com o meu sangue. E quando ela entende isso, ela vai e Deus move o coração daquele homem, porque Deus sabe aonde nos coloca e Ele vai nos ajudar a enfrentar o que for, a conseguir fazer a vontade dEle, se essa também for a nossa vontade. É da minha vontade fazer a vontade de Deus? Deus vai me ajudar. Mas o problema é que muita gente diz, eu não posso. Não, não é eu não posso, é eu não quero. Porque poder ninguém pode, mas quando você diz eu quero, Senhor, eis-me aqui, Ele vem e te capacita, Ele vem e te levanta, Ele vem te dar coragem, Ele vem te dar ousadia, Ele vem te dar uma unção que você nem sabia que poderia receber da mão dEle. Amém? Não é sobre nós, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Quem é que sabe alguma coisa aqui diante do Deus Todo-Poderoso? Quem nós somos diante do Deus Todo-Poderoso? A Bíblia vai dizer que nós somos pó da terra. Pó. O que é que o pó faz? Mas quando nós estamos, irmãos, disponível para viver o que Deus quer, para fazer o que Deus quer, o que Deus manda, para viver o propósito de Deus, para não sermos egoístas, de achar que tudo é para nós, mas entendemos que estamos aqui para servir, porque o próprio Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O próprio Jesus pegou uma bacia com água, uma toalha e se abaixou, se curvou para lavar os pés dos seus irmãos, dos seus discípulos. O próprio Jesus. E muitas vezes nós nos sentimos tão superiores a um ao outro. Achamos que porque estamos como Esther, porque estamos brilhando, porque estamos em alguma posição, podemos diminuir o outro que não está. Pessoas que porque acham que tem uma faculdade, porque tem um dinheiro a mais, porque tem um emprego melhor, porque tem um cargo maior, acha que pode pegar o de baixo e pisar e humilhar. Mas olha o que Deus está dizendo, quando você está elevado para um propósito. Quando você é exaltado para um propósito. Deus não coloca ninguém numa cadeira de honra, de autoridade, para ele viver para ele, é para ele servir o próximo. Se não for para servir o próximo, para que você quer? Para que você está aí? Não vale a pena. Mas Hadassah entendeu. E Hadassah foi. Agora lembre que para ser Esther, ela passou um ano sendo preparada com perfumes, com óleos, sendo purificada, sendo limpa, sendo tratada. Um ano para ser Esther. Agora para ela ser Hadassah, foi na presença de Deus, foi jejum e oração. Porque o propósito de Hadassah é propósito espiritual. Para ser Hadassah tem que estar na presença de Deus. Para ser Hadassah precisa estar na obediência. E Hadassah vai, mas vai na obediência. Vai na unção. Vai debaixo de jejum, vai debaixo de oração. Quando o rei estende o cetro, você imagina o alívio do coração de Hadassah? A Hadassah não vai morrer. Olha o cetro. Olha a providência de Deus para eu me aproximar do rei. E quando ela se aproxima do rei, o rei diz para ela, olha, qual é o seu pedido? Até a metade do meu reino lhe será dado. Olha só. Até a metade do reino está disponível para você, Esther. Será que ela encontrou favor? Será que ela encontrou graça aos olhos desse homem? Irmão, não é beleza
Você não vê aqui falando de beleza, você vê falando aqui de propósito. Quando nós estamos debaixo do propósito, o próprio Deus nos abençoa para que alcancemos e cumpramos o nosso propósito. Foi assim com Neemias. Quando ele está lá diante do rei, o rei olha para ele como nunca olhou, prestou atenção na dor, prestou atenção no sofrimento. Ele encontrou favor do rei. O rei disse: Neemias, o que é que você tem? Ah, você está triste, está sofrendo, mas você quer o quê? Ô rei, me dá cartas, me dá isso, me dá aquilo. E o rei deu tudo o que ele pediu, para que ele cumprisse o quê? O propósito que Deus tinha para a vida dele. Amém? Só quem faz isso é Deus, irmãos. Mas só que Neemias também passou por esse processo: jejum e oração. Jejum e oração. Ele jejuou e ele orou. Ele passou dias chorando, depois ele levantou e foi orar e foi buscar o Senhor. Porque só se lamentar também não resolve. Tem que chorar, tem que lamentar, mas agora levanta e vai para a batalha. Vai orar e vai jejuar e vai pedir a Deus favor e graça. Favor e graça para cumprir o propósito dele para a tua vida. Aí o que acontece? O rei está disponível. O rei está favorável. Esther sente. Radassa sabe. Agora é a hora. E quando Radassa vai contar, ela fez os seus banquetes, convidando Amã. No primeiro ela não contou. Ela vacilou um pouco. Preparou mais um. Mas quando ela vai contar, olha, há uma ameaça sobre a minha vida. Eu vou morrer, rei. Como assim? Quem vai matar a minha rainha? É porque tem um decreto que o Senhor assinou para matar o meu povo. Como assim, Esther? Quem é você? De que povo você é? Não, não sou Esther, eu sou Radassa. Eu sou judia. E o meu povo está ameaçado de morte. Eu vou morrer. Aquele rei, ele diz: não vai não. Só que ele não podia mudar o decreto. Era uma lei irrevogável. Ele não podia voltar atrás com a sua palavra. Mas Esther, naquele dia, ela conseguiu salvar o seu povo. Ela conseguiu que ele fizesse outro decreto assinado, dizendo: todo judeu vai ter direito de se defender da morte. Todo judeu vai ter direito de brigar pela sua vida, porque antes não teria, mas agora terão. E a palavra de Deus diz que eles venceram. Amém? O inimigo foi envergonhado. E aquele Amã, que tinha até preparado uma forca para Mardoqueu ou Mordecai, ele tinha preparado uma forca, porque aquele homem não se curvava para ele. Ele foi enforcado na forca que fez. Porque o inimigo, irmãos, ele acaba no buraco que ele prepara para a gente cair. Amém? Então, se você quer obedecer a Deus, lembre, não é fácil. Lembre, não tem facilidade. Mas se você é sincero e vai andar com a verdade, vai entender quem você é e para que Deus te levanta, você vai cumprir o que Deus tem para a sua vida. Amém? Aleluia. Salmo 43, verso 3. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Há um desejo no teu coração de cumprir o propósito de Deus? Há um desejo no teu coração de ser quem Deus te fez para ser? Então você tem que orar: Senhor, eu não estou entendendo para onde eu vou, o que é que eu tenho que fazer. Mas Ele está dizendo: envia a tua luz, Senhor. Envia a tua verdade, para que me guiem e me levem até o teu santo monte, até os teus tabernáculos, até a tua santa presença. Amém? Hebreus capítulo 11. Nós não podemos, irmãos, duvidar do caráter de Deus. Nós não podemos
duvidar que Deus é perfeito e fiel. E porque Ele é perfeito e fiel, Ele vai exigir de nós que façamos isso. Hebreus 11:6. A palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, necessitamos que crer que Ele realmente de fato existe. E que Ele recompensa aqueles que buscam a Ele. Não tem como você querer viver o propósito de Deus sem confiar nesse propósito, sem acreditar nesse propósito, sem acreditar nesse chamado, sem confiar que o Deus que te chamou é capaz de te capacitar, de te levantar, de te usar nesse propósito. Aí tem gente que diz, mas eu quero ser usado, mas ninguém deixa. Se é Deus, não há quem impeça. O problema é que tem gente que acha que chamado muitas vezes é só pegar o microfone. Chamado muitas vezes é só estar em cima de um púlpito. Não. Às vezes o teu chamado é para conversar com a tua vizinha que está lá triste. E Deus toca em você para ir lá. E você diz, vou nada, ela não vai me ouvir. Ela vai me xingar. Vou nada. Eu não vou não. Talvez porque você sabe que ela não vai ter confiança em você. Por quê? Porque você também muitas vezes não dá o exemplo de quem está no propósito, de quem está na presença de Deus. Mas o Senhor está dizendo, olha, Ele precisa que eu e você confiemos, tenhamos fé, acreditemos no chamado e no propósito que Ele tem para nós. Nós, quando duvidamos de Deus, nós estamos desagradando a Deus. A verdade, ela é a chave para que nós venhamos acessar o impossível e para subir de nível cada vez mais alto no nosso propósito, na escala do nosso propósito. São os níveis. Você veja que José, ele começa no poço. Aí ele sobe para ser vendido. Depois ele sobe para ser preso injustamente. Para depois ele subir e ser governador. Olha os degraus que José teve que subir. Quem quer subir degraus como esse? Quem quer passar processos difíceis como esse para poder chegar lá e cumprir um chamado de Deus? Ninguém quer. As pessoas querem o quê? Facilidade. Se me incomodou, então eu não faço. Se olhou com cara feia, também eu não quero mais. Se não deu a paz do Senhor, eu não vou mais para a igreja. Se olhou para mim estranho, eu não quero nem conversa. Pessoas que não entenderam o propósito. Não entenderam o propósito. Aí qualquer coisa machuca, qualquer coisa dói, qualquer coisa incomoda, qualquer coisa tira ela do prumo reto que ela estava. E o que é que Deus está falando? Você precisa aprender a confiar em mim. Porque se eu te dei algo, eu quero que você use. Se eu entreguei algo na tua mão, eu quero que você use. Às vezes Deus tem entregado uma palavra para você falar e você não fala. Às vezes você está sendo chamado para orar, você não levanta e não ora. Às vezes Deus coloca o nome de alguém, aí você diz, eu não vou orar para essa pessoa não. Oxa, eu não estou nem aí. Não é problema meu a vida dessa pessoa, mas Deus está contando, porque Ele está entregando na sua mão. Ele está entregando para você. E você pensa que Ele está lá e não vai se importar, porque você não se importa? Muito pelo contrário, Deus se importa. E Deus vai cobrar de você. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele entregou na minha e na sua vida. E Ele quer que você e eu tenhamos também esse compromisso. Amém? Quando nós andamos na verdade, até a mentira, a calúnia, a difamação vai ser pedra na construção de mais um degrau para que nós subamos de nível. Quando nós estamos na presença de Deus, vivendo um propósito, nós precisamos aprender a não se ofender com ninguém, com nada. Mas falaram mal da senhora missionária. Não me ofende. Mas disseram que a senhora é assim. Não me ofende.
Não vou me ofender com isso. Não vou parar de fazer o que Deus mandou eu fazer e falar por isso. Também eu aprendi, além de não me ofender, não ofender ninguém. Não vou xingar ninguém, não vou gritar ninguém, não vou maltratar ninguém. Não, porque eu tenho um compromisso com aquilo que Deus me entregou. Amém? E outra coisa, não se defende. Não ofende, não se ofende, não ofende e não se defende. Eu preciso provar a minha inocência. Precisa não. Eu preciso falar que não fui eu. Precisa não. Não precisa. Você não precisa se defender. Há um Deus cuidando de você. Só caminha no propósito. Não se ofenda com nada. Não ofenda ninguém. E não se defenda de nada. Deixe falar, deixe dizer. Não tem problema. Eu não vou tirar os meus olhos do meu chamado, do meu propósito, por causa de A, de B, de C. Sabe por quê? Porque há um Deus dizendo para mim, vá e faça. Acabou. E essas coisas que nos acontecem é justamente para nos tirar do propósito, nos tirar da vontade, nos tirar da verdade. O diabo trabalha com mentira. O diabo trabalha com mentira. E ele quer que você preste mais atenção nas mentiras dele do que na verdade de Deus sobre a sua vida. Só que a verdade estabelece recomeço. Amém? Quando Esther fala sobre a sua verdade, ou melhor, Hadassah, quando Hadassah fala sobre a sua verdade, sobre quem ela é e sobre a que povo ela pertence, ela gerou ali um novo recomeço para o povo judeu. Aquele povo não foi mais o mesmo. Aquele povo viu a força que eles têm em Deus e com Deus. Ela estabeleceu um novo recomeço. Amém? Nós precisamos aprender. Um encontro com a verdade transforma a vida. Um encontro com a verdade traz para nós um novo recomeço. É isso que a palavra fala. Lá em João 4, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, ela estava vivendo num contexto de dor e sofrimento. Uma mulher desprezada, ninguém valorizava, ninguém queria ela por perto. Ela tinha que ir para o poço meio-dia, no sol quente, porque nenhuma mulher queria ficar perto dela. Vai para lá. Eu vou andar com uma mulher que já teve 4, 5 maridos? Eu não. Mal falada, difamada, desprezada. A Jesus disse, por mim não. Eu vou lá encontrar com ela e vou dar a ela um novo recomeço. A verdade foi encontrar com aquela mulher. Não foi a mulher que chamou. Foi ele que decidiu ir ao encontro dela. E quando ele vai, ele disse, ô mulher, se tu soubesse quem está falando contigo agora, tu me pedirias água e eu te daria. Aleluia. Eu te daria, não um copo de água, eu te daria uma fonte a jorrar, água viva. Aquela mulher encontrou a verdade. Foi revelada a ela, eu sou o Messias. A ela. Não foi a nenhuma mulher perfeitinha não, da sociedade não. Foi aquela mulher desprezada. A ela Jesus disse, eu sou o Messias. Eu que falo com você agora. Aquela mulher ficou tão maravilhada, largou o cântaro de água e correu para despejar na cidade a bênção que recebeu no poço. Sabe, quando você encontra a verdade, você encontra seu propósito. Quando você encontra com Jesus, você sabe exatamente para onde tem que correr. Aquela mulher não correu para dizer, tá vendo, tu me desprezou, mas Jesus me amou. Não. Ela não foi lá para contar para aquelas pessoas o que Jesus fez por mim para aparecer. Mas ela foi lá para dizer, ele também pode salvar todos vocês. Ela se preocupou com quem tanto desprezou ela. Ela se preocupou com quem tanto maltratou ela. Ela disse, eu estou abençoada, não quero só para mim não. Eu vou lá compartilhar com aquele povo. A verdade faz isso. Ela nos dá um novo recomeço. Ela nos põe no rumo do propósito. Ela nos aponta o lugar que nós devemos ir, irmãos.
A verdade abre os nossos olhos. A verdade nos tira desse lugar medíocre da mentira. Ah, você não deveria falar. Você não deveria fazer isso para fulano, não. Ah, fulano nem te dá obrigado. Ah, você não deveria nem, sabe? Isso é mentira. Isso é as mentiras de Satanás no ouvido, na mente do ser humano. Porque a verdade de Cristo é totalmente contrária. A verdade de Cristo é, se tu vê teu irmão com fome, dá comer para ele. Está com frio, dá de vestir para ele. Se ele está com sede, dá água para ele. Mas ele está dizendo que é para o amigo, não, até para o teu inimigo. Tu deve fazer isso. Se ele vier e tomar uma capa, dá outra para ele levar. Irmãos, o evangelho é totalmente o contrário do que a mentira de Satanás tem falado nos nossos ouvidos. Por isso que nós falamos aqui desde a primeira pregação, já estamos na terceira. Ele é a verdade e ele não muda. Amém? E ao encontrar com essa verdade, você vai caminhar no caminho reto do seu propósito. Ao encontrar com a verdade, você não fica mais perdido nas suas emoções, não fica mais perdido nos seus achismos, você não fica mais perdido querendo só brilhar como Esté. Não, você volta para o propósito entendendo, eu estou aqui porque Deus quer que eu faça isso, isso e isso, e eu vou fazer, ainda que eu morra, eu vou morrer obedecendo. Acabou. Acabou. Porque o Pedro que disse, eu não conheço Cristo, eu não conheço Cristo, eu não conheço Cristo 3 vezes. Ao ser confrontado com a verdade, tu me amas, Pedro? O Senhor sabe, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Jesus, tu sabes todas as coisas. Tu me amas, Pedro? A ficha caiu. O amor que eu estava te dando, Jesus, não era o amor verdadeiro, sincero. Não era verdade, era fachada. Mas agora eu estou entendendo que amor que o Senhor quer de mim. É o mesmo amor que o Senhor teve de ir lá na cruz. E dar a tua vida por mim, Jesus. Agora sim, agora eu estou pronto. E eu vou morrer pelo Evangelho. E Ele morreu pelo Evangelho. Que é muito bonito. Ah, porque Pedro, mas ele morreu, pregado numa cruz, e ainda disse, põe de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que o meu Senhor. Olha lá, ele morreu no propósito, ele morreu obedecendo. Será que eu e você estamos dispostos, irmãos, ainda que doa, ainda que ninguém compreenda, ninguém aplauda, ninguém diga muito bem, estamos dispostos a obedecer e seguir o propósito que Deus tem para nós? Eu estou há mais de 20 anos fazendo a obra de Deus, e eu digo para você, se eu fosse ouvir as mentiras do diabo, eu não estaria mais aqui. Mas eu continuo olhando para aquele que me falou uma verdade. Aos 17 anos, ele falou que me amava. E eu acredito nesse amor até hoje. Eu não duvido um dia sequer do amor de Deus por mim. Amém? Eu não duvido do que Ele tem para a minha vida. Eu não duvido do que Ele me chamou para fazer. Eu não duvido. E é por isso que eu faço. Ah, mas nem todo mundo gosta. Não tem problema. Nem todo mundo apoia. Não tem problema. Nem Jesus agradou todo mundo, por que eu agradaria? Nem Jesus conseguiu convencer todo mundo na palavra, por que eu convenceria? Falamos aqui semana passada, tem coisas que não adianta, a gente vai falar, pregar, as pessoas não vão ouvir. Mas a gente vai parar de falar por causa disso? Não. Quem convence não somos nós, falamos disso aqui. Quem convence é o Espírito Santo. Quem diz para você qual é o teu propósito, o que é que você tem que fazer, não sou eu, é o Espírito Santo. Então ouça Ele, siga Ele, obedeça a Ele. Porque não é a homens que você serve a Deus. Não é a mim nem ao pastor. É a Deus que você serve. Agora não pense que você está aí, Esté, só para brilhar.
só para aparecer, só para ser alguém religioso, com Bíblia na mão, roupinha de crente. Não, você não está aqui para isso não. Você está aqui para ser muito mais, para ser um homem ou uma mulher de Deus, que revela o reino de Deus. Agora revela onde? Aqui? Não, aqui você não revela. Você revela lá fora. Jesus vai aparecer na tua vida lá fora. As pessoas vão ver o reino de Deus lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá onde tu anda, onde tu mora, onde tu conversa, lá na tua roda de amigos. Tem roda de amigos que tu nunca pronunciou o nome de Jesus naquela roda, porque tu não tem coragem. Porque tu diz assim, ninguém vai me ouvir. Como vai te ouvir? Olha os assuntos que tu leva para aquela roda. É fofoca, disse-me-disse. Fala de um, fala de outro, da roupa do um, do cabelo do outro. Mulher tem muito disso, irmãos. Mulher tem muito disso, de invejar outra mulher. Meu Deus, como nós precisamos nos libertar disso. E daí que a outra tem um cabelo melhor? E daí que ela tem uma bolsa melhor que a minha? E daí que Deus abençoe? Mas o que é meu foi Deus que me deu. Eu valorizo e eu abençoo o que eu tenho. Ainda que eu não tenha de marca, eu não tenha... Não importa, eu nem ligo para isso. Eu nem ligo para isso. Eu tendo meu cuscuz com charque para comer, já está bom. Amém? Se Ele quiser me abençoar, Ele me abençoa. Mas isso não me dá o direito de brilhar e esquecer das pessoas. Esquecer de quem eu sou. Não. Você pode chegar onde for. Mas olhe para trás. Tem gente aqui, ó, que precisa de um pouco daquilo que Deus me deu. E eu vou entregar. Amém? Amém? Quantas pessoas foram na tua porta, desesperadas, dizendo, ô Radassa, faz alguma coisa por nós? Quantas pessoas foram na sua porta, dizer, ô irmã, eu vim aqui para você orar por mim? Alguém já foi na tua casa? Alguém já foi lá te chamar? Fulana, corre aqui, põe a mão para orar. Sabe por que não vai? Porque não está conseguindo ver o reino de Deus. O reino de Deus. Sabe, eu sei que se eu morasse aqui, a minha casa seria distante. Eu sei disso. Mas como eu moro em Palmares, acredite se quiser, lá as pessoas sabem, tem um pastor ali, manda lá. Vai lá na minha casa. Ô irmão, eu queria uma orientação, a senhora pode conversar comigo? Posso sim. Eu não abro minha porta, que eu não conheço. Eu converso na calçada. Quando eu conheço, eu digo, entre. Sim ou não? Porque eu não sei, irmão, a intenção de ninguém. Quando é uma pessoa do bairro mesmo, que eu já estou familiarizado, entra aqui na garagem, converso, oro, libera a pessoa. Agora, isso é porque sabem, tem um homem de Deus e uma mulher de Deus naquela casa. Pessoas me procuram no WhatsApp que eu nem conheço. Uma moça me procurou, não sei nem de que cidade é, do Rio de Janeiro. E eu conversando com ela esses dias, e ela falando comigo, irmã, ora por mim, eu estou numa peleja assim, assado. Eu falei, mas você mora onde? Ah, eu moro aqui, não sei aonde, no Rio de Janeiro. Como é que você me descobriu? Ela disse, foi no Instagram. Eu vi uma palavrinha que a senhora estava pregando. Eu falei, misericórdia, Jesus. Olha lá. Uma pessoa de longe, mas que Deus trouxe para que eu pudesse aconselhar, ajudar. Fiz o que eu pude, porque o que eu não posso, quem faz é Deus. Se todo mundo ouvisse os conselhos da gente, né, irmão, o mundo seria bem mais tranquilo. Mas, às vezes o pastor diz, ovelha, vem para cá, ovelha, vai pro lado de lá. Se arrebenta todinha, aí depois volta, mancando. E ainda diz assim, foi o senhor que não cuidou bem de mim. Pastor ruim. Muda até de igreja. Já viu? Tem muito irmão que faz isso. Pastor, de por aí não, ovelha. Por aí não. Você vai... Não, vai dar certo, porque deu certo com fulano, vai dar comigo, mas a vontade de Deus para fulano não é para a sua vida não. O que deu certo para um não vai dar para você não. Não siga exemplo de ninguém. Pergunta para Deus o que é que o Senhor tem para mim. E aí sim você vai seguir o seu caminho. Amém?
Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O lindo é ver que quando a verdade de Deus encontra com a nossa verdade, com a nossa sinceridade, com a nossa contrição, com o nosso arrependimento, reconhecimento de quem somos ou do que temos feito, algo novo se inicia na nossa vida. Algo novo vai se inaugurar na nossa vida. Quando nós entregarmos a nossa verdade àquele que é o dono de toda a verdade. Amém? Que eu e você entreguemos a nossa verdade. Porque a palavra também vai dizer que Ele procura os verdadeiros. Ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram não é pela boca somente, pelas palavras, mas aqueles que o adoram em verdade, em espírito e em verdade. Aleluia. Ó Deus bendito e santo. Não há lugar para mentira quando o Senhor se revela a nós. Espírito Santo, o Senhor não apoia, não habita no meio da mentira. Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence o homem da justiça, convence o homem do pecado, convence o homem do juízo. O Senhor é aquele que vem para mostrar o que é reto, o que é certo, o que é santo. Porque o Senhor está procurando pessoas de verdade, pessoas verdadeiras, pessoas que queiram ser libertas da mentira, dessa escravidão que fala aos ouvidos, com tantas coisas, Senhor, que só enganam e só afastam essa pessoa do Senhor. Foi pregado aqui neste altar domingo, que muitos, Senhor, naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome nós curamos os enfermos, nós libertamos os oprimidos. Mas o Senhor vai dizer: mas eu não vos conheço. E por que não conhece? Porque o Senhor só conhece aquele que anda na verdade. Aquele que ainda que caia, reconheça que está caído e peça ao Senhor ajuda para se levantar. Porque até Davi, o homem segundo o Teu coração, Deus, até Davi caiu e falhou. Mas ele bateu no peito e disse: eu pequei contra o meu Deus. Ele não se justificou. Ele não culpou aquela mulher que estava sem roupa, mas ele disse: eu pequei contra o meu Deus, porque eu que tinha um propósito, eu que tinha um chamado, eu que sou ungido do Senhor, o pecado está em mim. Fui eu quem planejei, fui eu quem pequei. E ele aceitou, meu Deus, a tua sentença. Ele aceitou a consequência do erro dele. E isso, Deus, agradou ao Senhor. Agradou tanto que o Senhor disse: eu não vou matar Davi. Eu vou dar a ele a oportunidade dele continuar reinando, cuidando do meu povo. E da casa dele vai ter sucessor. Ainda que ele tenha que aguentar as espadas, ainda que ele tenha que aguentar as traições familiares, ainda que ele tenha que aguentar as humilhações, a colheita dos seus próprios erros, eu vou abençoá-lo. Porque o coração dele é um coração de quem é verdadeiro, se arrepende de verdade. Oh Deus, que o Senhor encontre em nós esse coração. Encontre em mim esse coração, Deus. Que quando falha, não diz eu falhei por causa de AOP, mas que eu reconheça: eu falhei com o meu propósito, eu falhei com o meu Deus. Eu falhei com o meu Deus. Que eu me arrependa no pó, na cinza. Que eu rasgue não as vestes, mas rasgue o meu coração. Que eu busque ao Senhor em quebrantamento, dizendo: Pai, perdoa-me. Perdoa-me. Eu quero encontrar contigo. Me dá a chance de um novo recomeço. Que assim como Radassa se revela dizendo: eis-me aqui,
Se eu tiver que morrer, que eu morra, mas deixa eu cumprir o meu propósito, Senhor. Se eu tiver que sofrer calúnia, difamação e crítica, que eu sofra, mas deixa eu obedecer o meu chamado. Se eu tiver que padecer, que eu padeça. Se eu tiver que perecer, que eu pereça, mas eu vou obedecer. Se o Senhor me mandou, eu vou fazer, Deus. Se vão aplaudir ou não, não é isso que importa. Se vão curtir ou não, não é isso que importa. Se vão dizer foi bom, foi maravilhoso ou não, não é isso que me move. Não é isso que vai me mover, mas é a tua ordem. Vai e faz. Oh, Esther, não pense que porque você está aí no palácio, você está aí só para brilhar. Não pense que o teu chamado é ficar aí sem se preocupar com nada. Você está como Esther, mas não está isenta de cumprir um propósito para a honra e glória do nome do Senhor. Tira a coroa de rainha, tira a coroa de joias preciosas, põe as tuas vestes de judia, diga eu sou Hadassah, diga com todas as palavras, com todas as letras, eu sou uma mulher de Deus, o meu povo vai perecer, ó rei, eu estou aqui para pedir ajuda, socorre-me, não me deixa morrer, ó meu rei. Que o Senhor faça com que a tua misericórdia nos alcance. Talvez a gente não tenha capacidade mesmo, Senhor, mas o Senhor, através do jejum, da oração, vai liberar unção, vai liberar capacidade, vai liberar sabedoria, vai guiar nossos passos, vai fazer o teu favor nos encontrar. Encontra-nos, ó Rei. Encontra-nos, Senhor, nos nossos medos, na nossa vulnerabilidade. Encontra-nos nos nossos erros, nas nossas falhas. Nós tentamos todos os dias e ainda assim falhamos, Senhor. Nos ajuda a não ter mais medo, nos ajuda a enfrentar a morte por Ti, a enfrentar a morte por obediência, a enfrentar o outro por obediência. Ajuda-nos, Senhor, a encarar de frente com verdade, não com fingimento, não com falsidade, não com mentira, mas com verdade, Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo, Tu és a nossa verdade. Não há lugar para mentira no reino do Senhor. Perdoa-nos, Pai, por fugirmos, por dizermos eu não posso, eu não consigo, eu não vou, nem que Deus mande, mas eu não vou. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres corajosos em Ti, para fazermos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, ainda que isso nos custe tudo, ainda que isso nos custe a vida. Nos dê coragem, força e vigor, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Eu quero desejar a graça e a paz do Senhor para aqueles que estão em casa conosco. Que Deus os abençoe e que essa palavra possa falar ao seu coração fortemente, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.